Olá, pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante dentro da nossa disciplina, que é seminários de pesquisa, que é o método científico, ou seja, como é que para nós escrevermos um artigo científico, ou uma monografia, um trabalho de conclusão de curso, é muito importante nós entendermos o porquê do que nós estamos fazendo. Porque qual é a lógica que me leva a construir um estudo, que é o artigo científico, né, ou um TC, uma monografia, um estudo esquematizado com um passo a passo, que muitas vezes eu não entendo por que eu estou fazendo. E talvez a dificuldade ela esteja não em vocês fazerem, não em vocês executarem um passo a passo de uma monografia ou de um artigo científico, mas sim de entender por quê. Qual é a lógica que está por trás desse pensamento sistematizado? Por isso eu resolvi fazer essa aula sobre método científico, para nós esclarecermos alguns assuntos bem importantes. Então eu começo falando sobre que a compreensão do método científico é fundamental para a produção da ciência de alto nível. Mas esse conhecimento também pode ser utilizado em situações do seu cotidiano profissional, ou até mesmo em situações pessoais, como a gente viu na nossa primeira aula, né? Que eu posso utilizar a pesquisa não só para a finalidade acadêmica, como é um passo importante que vocês vão precisar utilizar, mas também eu posso utilizar a pesquisa no meu ambiente de trabalho ou em situações pessoais também, para que eu possa tomar decisões, para que eu possa ter um auxílio no meu processo de tomada de decisão. Tornar as coisas mais fáceis, né? Então, imagine, por exemplo, que ao chegar em casa, após um dia cansativo na universidade, você decide ligar o notebook para assistir seu seriado preferido. Esse é um exemplo que eu trouxe aqui para vocês, é um exemplo de como nós podemos sistematizar a nossa vida, o nosso processo de tomada de decisão diário, através de um método científico. Então, imagine, por exemplo, que ao chegar em casa, né, depois de um dia cansativo lá de trabalho ou da universidade, você decide ligar o seu notebook para assistir o seu seriado preferido. Ao apertar o botão de iniciar do notebook, entretanto, nada acontece. Imediatamente você começa a formular hipóteses, né, que expliquem a origem desse problema. Aí vocês vão pensar, primeira hipótese, a bateria descarregou e o carregador não está ligado à tomada. Entretanto, você observa o cabo de alimentação e vê que ele está em seu devido lugar, que está ligado na tomada. Assim, a primeira hipótese é refutada. Aí você já procura outra forma de tentar resolver esse problema, né? De tentar identificar a causa do problema. Pensando na segunda hipótese, que é o seu bairro está sem energia elétrica. Para testar essa nova proposição, você aperta o interruptor de luz ou tenta ligar algum aparelho elétrico. Você observa que não há problemas com a energia elétrica e sua segunda hipótese também foi refutada. Conclusão. Você reflete que, por não ter descoberto ainda o motivo pelo qual não consegue assistir ao seu seriado favorito, mas acabou de aplicar o método científico em uma situação do dia a dia. Então, o método científico pode ser definido como um conjunto de regras básicas para realizar uma experiência, a fim de produzir um novo conhecimento, bem como corrigir e integrar conhecimentos pré-existentes. Por isso, depois desse passo a passo do problema do computador, vocês conseguiram perceber que o pensamento ele é sistematizado por uma ordem lógica, no sentido de que eu identifiquei um problema, que é o meu computador não está funcionando. Por algum motivo, ele não está funcionando, ele não liga. Então eu já começo a formular hipóteses para tentar resolver esse meu problema. E vejam a semelhança que isso tem. Semelhança não, mas justamente uma lógica, né? A semelhança que tem com um artigo científico, de eu identificar um problema, como nós vimos nas aulas anteriores, de eu identificar um problema e formular hipóteses ou premissas para tentar resolver esse problema. A mesma lógica se aplica nessa situação cotidiana. Eu tive uma primeira ideia, que é uma hipótese, nós podemos considerar como uma hipótese de que a bateria do notebook está descarregada e ele não está ligado na tomada. Então eu verifico que na verdade não é isso, porque ele está ligado na tomada e a bateria está ok. Ele está com a bateria. Então eu tenho que refutar essa hipótese. Não é esse o problema. Então eu vou
pensar outra questão, outra forma de solucionar. Outro problema que tem abalado ou atingido o meu notebook, que é o meu bairro estar sem energia elétrica. Não tem energia elétrica em casa, por isso ele não está ligando. Mas eu verifico que eu tenho luz em casa, porque a geladeira está ligada, a TV também. Eu tenho luz na minha lâmpada. Então quer dizer que isso também não é o problema do meu notebook. Então eu reflito que, por não ter descoberto ainda o motivo pelo qual eu não consegui assistir o meu seriado favorito, eu acabo de aplicar um método científico, ou seja, um processo sistematizado de pensamento, onde eu tenho a intenção de resolver um problema ou de gerar um novo conhecimento. Esse é o método científico. É para isso que nós fazemos artigos, para resolver problemas de toda sorte de temas existentes que podem abranger a nossa área das ciências sociais aplicadas. Então eu entendo que o método científico, o que eu faço ali no meu artigo ou no meu TCC, na minha monografia, é um processo de pensamento racional e sistematizado. Isso é o método científico. Mas, dessa forma, então, o método científico refere-se a um aglomerado de regras básicas dos procedimentos que produzem o conhecimento científico, quer um novo conhecimento, quer uma correção ou evolução, ou um aumento na área de incidência de conhecimentos anteriormente existentes. O que eu quero dizer com isso é que, eu já havia comentado isso com vocês, os artigos científicos, eles precisam deixar uma contribuição para o ramo da ciência que vocês estão estudando. Não é somente averiguar os fatos, investigar, mas eu preciso, a partir dessa investigação, desse determinado fenômeno, objeto do meu estudo, eu preciso produzir um novo conhecimento, ou corrigir, como está ali, né? Corrigir algo que eu acredite que não é condizente com a realidade, com uma teoria pré-existente, né? Eu vou corrigir uma teoria que já existe, ou eu vou ajudar a evoluir a partir da teoria que já existe. Existem várias possibilidades de eu aplicar o método científico e contribuir de alguma maneira para a teoria que vocês estão utilizando, para o conhecimento científico como um todo, né? Então, na maioria das disciplinas científicas, consiste em juntar evidências empíricas verificáveis, baseadas na observação sistemática e controlada, geralmente resultantes de experiências ou pesquisas de campo, e analisá-las com o uso da lógica. Para muitos autores, o método científico nada mais é do que a lógica aplicada à ciência. Vejam que eu tenho uma lógica no meu pensamento, né? Uma racionalização do meu pensamento e uma sistematização para a execução dessas ações que eu pensei para alcançar um determinado objetivo ou resolver um determinado problema. O que isso quer dizer? Se ficou alguma dúvida com relação a isso, o que isso quer dizer afinal? Quer dizer que o método científico pode ser definido como um conjunto de procedimentos por meio dos quais um cientista consegue propor um conjunto de explicações para fenômenos, constituição e formação de materiais. Então, é justamente isso que a gente precisa tirar, né, do método científico. A gente utiliza ele entendendo que ele é um conjunto de procedimentos, e por isso eu coloquei essa aula neste momento, porque nós vamos entrar na metodologia. Embora todo artigo, ou todo trabalho de conclusão de curso, ou monografia, ou, enfim, todo trabalho científico, ele tem uma lógica, ele tem uma regra para ser seguido. Ele precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão. É a regra básica de um trabalho científico. Já de um artigo científico, especificamente, eu preciso ter um desdobramento dessas etapas. Ou seja, eu preciso da introdução, como nós já vimos, e depois eu preciso do referencial teórico, que é a teoria na qual eu vou fundamentar as minhas ideias. Depois eu tenho a metodologia. Dentro da metodologia eu tenho um passo a passo, ou seja, ali na metodologia que eu vou descrever o conjunto de procedimentos que eu vou utilizar para conseguir explicar o fenômeno que eu estou estudando, ou o objeto de pesquisa que eu tenho. Então, é o momento em que nós temos que conversar sobre isso, esse do método científico.
para que vocês possam, para que a ideia das etapas de um artigo científico se consolide ainda mais na mente de vocês, no sentido de que vocês de fato possam compreender o porquê de estarem fazendo esse passo a passo para escrever um artigo científico. Por que eu tenho que escrever um método? Por que eu preciso escolher técnicas de coleta de dados que sejam condizentes com o meu método? Por quê? Então, o método científico, ele nos traz essa clareza nas ideias, no sentido de nós entendermos o porquê que nós estamos fazendo, ou seguindo, né, os passos de um método científico, escolhendo, precisando, né, obrigatoriamente escolher entre um estudo quali, uma abordagem quali-quanti ou quali-quanti, os dois ao mesmo tempo. E entendendo por que nós temos que escolher uma forma de análise, uma técnica de análise de dados, ou análise de conteúdo, ou análise interpretativa, ou enfim, as diversas, depois nós vamos ver mais para frente, 2 aulas a mais, nós vamos ver a questão de análise de dados e triangulação. Então, é muito importante nós entendermos, nós termos essa visão da importância que o método científico tem, o que ele é, o que ele representa para o campo do conhecimento, e para nós conseguirmos entender, né, para nós esclarecermos algumas dúvidas que surgem durante, assim, pela inexperiência mesmo de escrever artigos científicos. Então, nós conseguimos entender e justificar muitas coisas. E entendendo por que eu estou fazendo determinada atividade e seguindo determinado passo a passo, fica mais fácil de eu alcançar os meus objetivos. Então, de forma geral, o método científico pode apresentar as seguintes etapas. A primeira é da observação. É a etapa em que o pesquisador observa uma determinada matéria ou fenômeno. Ou seja, eu estou lá, né? Preciso escrever meu artigo científico, preciso escolher o tema do meu TCC, ou então a professora pediu lá da turma, da disciplina, para escrever um tema sobre gestão ambiental. Estou inventando aqui, tá, pessoal? Estou deixando a criatividade fluir. Então, mas eu não faço a mínima ideia sobre gestão ambiental, eu nem tenho afinidade com esse assunto, mas eu tenho que escrever o artigo, senão eu não passo na disciplina. Então, eu preciso, não aprovo, né, na disciplina. Então, eu preciso observar, começo a observar, eu leio um jornal, eu olho o meu vizinho, eu olho uma fábrica, eu olho um hospital, eu olho o lixão da minha cidade, eu olho o processamento de água do meu departamento de água e esgoto da minha cidade, para ver como é que funciona, onde é que eles depositam os dejetos retirados da limpeza, no processo de limpeza da água. Enfim, eu começo a observar para ver se eu consigo identificar um problema existente no funcionamento dessas atividades. Eu preciso ter esse olhar, porque é a partir desse olhar que eu vou identificar um problema que vai ser um mote do meu artigo científico, certo? Então, vai ser a razão, mote, vai ser o motivo, né, principal do meu artigo. A segunda etapa é a elaboração do problema, ou seja, as fases de questionamento. A partir do momento em que eu observei, eu já começo a elaborar possíveis problemas existentes. Então, nessa etapa, o cientista ou pesquisador elabora perguntas sobre o fenômeno ou material analisado, tais como: por que esse fenômeno ocorre? Como esse fenômeno ocorre? Quais são os fatores que originaram esse fenômeno? Qual é a composição do material? Que substâncias formam esse material? Qual é a importância desse material? Talvez eu fazendo essas perguntas eu consiga identificar um problema real, substancial, um problema importante que precisa ser resolvido no contexto organizacional. E eu falo organizacional porque aqui o nosso curso é de Ciências Sociais Aplicadas, mais voltado às organizações, mas na verdade pode ser um problema que eu observo numa escola, que eu observo em outros ambientes que não propriamente de uma organização, de uma empresa, né? De uma empresa, porque uma escola é uma organização também, certo? Mas em outros, ampliem os horizontes, na verdade, né? No sentido, eu quero dizer com isso que vocês devem ampliar os horizontes de vocês e observar qualquer circunstância. Pode ser passível de observar um problema e escrever um artigo científico sobre o assunto.
uma cooperativa de trabalhadores, um centro de convivência de idosos, tentar investigar como eles se relacionam, num caráter mais social, enfim. Eu posso observar diferentes perspectivas dentro da nossa área do conhecimento. Depois, o terceiro passo são as hipóteses. É a etapa em que o pesquisador responde às perguntas feitas na etapa anterior. As respostas podem ser pautadas em seu conhecimento prévio sobre materiais ou fenômenos semelhantes. A elaboração das hipóteses deve ser feita com muita cautela, porque é por meio delas que a fase da experimentação será realizada. Ou seja, elas são um ponto de partida da experimentação. Ou seja, eu observo, identifico problemas, ou um problema, ou diversos problemas no meu objeto de estudo, ou no fenômeno que eu estou analisando, e crio hipóteses. Foi o que a gente viu no exemplo ali do computador. Eu observei que o computador estava estragado, já criei hipóteses possíveis para tentar resolver este problema. E depois que eu crio as hipóteses, eu vou para a próxima fase, que é a fase da experimentação. Nessa etapa, experimentos e pesquisas bibliográficas são realizados com base nas hipóteses levantadas. O objetivo é encontrar a resposta para cada um dos questionamentos que forem elaborados. Cada cientista desenvolve essa etapa de acordo com os conhecimentos que possui e as práticas que são necessárias para o esclarecimento de cada hipótese. Então, baseado no meu problema de pesquisa, nos objetivos geral e específicos que eu estabeleci e nas minhas hipóteses ou premissas, é que eu vou definir os itens que vão compor o meu referencial teórico, que eu vou abordar, que vão ser a base, o esteio, a estrutura do meu artigo científico, e também vou elencar, escolher, né, qual é o método mais apropriado para eu desenvolver, para eu experimentar essa minha pesquisa, para eu colocar na prática e tentar provar se essas hipóteses elas são verdadeiras ou são falsas. Tá claro, pessoal? Espero que vocês estejam entendendo. Depois, na quinta fase, vem a análise dos resultados. Após a fase da experimentação, o pesquisador analisa cada um dos resultados para verificar se eles são suficientes para explicar cada um dos problemas levantados e também se estão de acordo com as hipóteses. Caso os resultados não sejam satisfatórios, novas hipóteses podem ser levantadas para que novas experimentações ocorram. Isso em estudos futuros, né, pessoal? Se os resultados da experimentação forem satisfatórios, o cientista parte para a etapa da conclusão. A conclusão, que é a sexta etapa, é a etapa em que o cientista verifica se os experimentos e pesquisas realizados respondem aos questionamentos levantados e permitem que ele faça afirmações acerca dos fenômenos ou materiais analisados. Ou seja, eu só posso afirmar ou concluir determinada ideia sobre o objeto do meu estudo se eu tiver levantado dados suficientes que me permitam que me permitam fazer qualquer afirmação sobre o objeto de estudo. Eu preciso saber se o material que eu tenho, ele é robusto, ele é contundente, ele é convincente o suficiente, e não porque eu forço os dados a serem convincentes, mas porque de fato eles são convincentes. Eu coletei dados suficientes, eu fui a fundo analisar de acordo com o método, lembra o método aqui na fase da experimentação? De acordo com o método que eu defini para desenvolver a minha pesquisa. Por isso a importância do método. O método é que todas as etapas são importantes, mas o método é que vai fazer com que eu alcance os meus objetivos da minha pesquisa e, consequentemente, responda ao meu problema de pesquisa. Todas as afirmações realizadas após a utilização do método científico são chamadas de teorias. Quando diferentes hipóteses e experimentações são realizadas e o resultado é sempre o mesmo, passamos a ter uma lei. Então, quando eu consigo replicar este estudo em outros diferentes ambientes ou contextos, ou
ciclos, né, de tempos diferentes e eu consigo os mesmos resultados, eu passo a ter uma lei, né, que seria muito uma etapa mais superior que uma teoria, por exemplo. Pois ela tem uma aplicação generalizada, né? Eu trouxe essa imagem aqui que ilustra as etapas básicas do método científico, bem como eu expliquei para vocês. Primeiro nós temos a questão da observação, depois a elaboração das perguntas, os problemas de pesquisa, elaboração de hipóteses com base nas perguntas que foram levantadas. Então eu tenho a parte do experimento, onde eu vou verificar, escolher ou definir um método adequado para tentar responder as minhas perguntas. Depois eu tenho análise, né? Tenho aqui a coleta desses dados a partir do método escolhido, e então tenho análise desses dados para poder chegar a uma conclusão sobre determinado objeto ou fenômeno estudado. Ainda dentro do método científico, eu preciso falar sobre René Descartes. Por quê? Porque o método científico, como nós conhecemos hoje, passa por ele. Passa pelo método cartesiano. Então, é muito importante a gente conversar sobre isso, certo? Então, um personagem pouco comentado é um cientista árabe, e o nome dele eu não sei muito bem, né, pessoal, mas aqui eu acredito que seja Ibn al-Haytham. Então, eu vou falar um pouquinho sobre ele, porque também a gente passa por ele também, né, dentro do contexto da metodologia, do método científico. Então, descrições de métodos são encontradas desde as civilizações antigas, como no Egito Antigo e na Grécia Antiga, mas só foi na sociedade árabe, há cerca de 1000 anos, que as bases do que seria o método científico atual foram sendo construídas, com base no trabalho do cientista Ibn al-Haytham, nos seus estudos sobre ótica, fazendo ele ser considerado por muitos o primeiro cientista. Tiveram outros? Com certeza tiveram. Nós tivemos Aristóteles, tivemos Platão, tivemos diversos pensadores que desenvolveram, trabalharam na filosofia, na física, na matemática, Pitágoras, enfim. Entretanto, o método científico, como nós conhecemos hoje, nessa sistematização de racionalização ideológica, passa pelo esse cientista árabe, e após este, nós temos então muito mais, não vou nem dizer contemporâneo, mas muito mais atual, muito mais próximo da nossa, da atualidade, o René Descartes. Então, o método utilizado por ele já contava com similaridades com o método de Descartes, e o atual como a observação e a pesquisa teórica anterior ao fazer do experimento a separação em categorias e comparar a hipótese de acordo com os resultados. Então, aqui nós temos um retrato, né, uma pintura do cientista Ibn al-Haytham. Eu comentei que eu coloquei ali que ele é pouco comentado, porque realmente assim são poucas quando nós tratamos de método científico, são poucas as menções que são feitas a ele, mas ele me pareceu um personagem muito importante dentro desse processo, por isso eu trouxe o nome dele, tá, pessoal? Então, ele nasceu no ano de 965, em Bassorá, onde agora é o Iraque, e morreu em 1040, na cidade do Cairo. Ele foi um físico e matemático persa, pioneiro da ótica, depois de Ptolomeu. Foi um dos primeiros a explicar o fenômeno dos corpos celestes no horizonte. Ele escreveu numerosas obras notáveis pelo estilo e pelas observações sobre os fenômenos da refração da luz, com especial incidência na refração atmosférica ao nascer e ao pôr do sol. O seu livro de óptica, e aí tem o nome do livro ali em árabe, que é Kitab al-Manazir, publicado no início do século XI, propõe uma nova teoria sobre a visão. Embora diferente do modelo atual aceito, essa teoria foi revolucionária para a época em que foi proposta e é vista como um passo importante para a compreensão da visão. Outra contribuição importante do nosso autor persa, do nosso cientista persa, que ele contribuiu
de maneira consistente para o método científico, né? Aí tem ali o nome dele esse nome aqui que é Aliazen. Seria o nome dele aportuguesado, digamos assim, né? Para quem fala português, a pronúncia do nome seria próxima a essa. Aliazen. Acreditava que uma hipótese deveria ser provada por experimentos seguindo procedimentos sistemáticos e que poderiam ser reproduzidos, assim já demonstrando similaridades do que hoje é considerado o método científico moderno, mais de 1000 anos atrás e séculos antes de Descartes, certo? Então, por isso, ele já conseguia e desenvolveu muito dos seus estudos a partir desse pensamento de racionalização de procedimentos sistemáticos para chegar ou atingir um determinado resultado. Então, agora nós falamos sobre René Descartes e o método científico. A metodologia científica se reforça no pensamento de René Descartes, que foi posteriormente desenvolvido empiricamente pelo físico inglês Isaac Newton. Na verdade, Isaac Newton, ele melhorou, ele modificou a teoria de Descartes, né? Ele modificou o método científico a partir da teoria de Descartes. Então, Descartes propôs chegar à verdade através da dúvida sistemática e da decomposição do problema em pequenas partes, características que definiram a base da pesquisa científica. Compreendendo-se os sistemas mais simples, gradualmente se incorporam mais e mais variáveis em busca da descrição de um todo, que é isso que nós fazemos num artigo científico, onde nós seguimos etapas, né, de observação, elaboração de um problema, levantamento de hipóteses, experimentação, como nós vimos ali. Esses são as pequenas partes em que está dividido e sistematizado uma pesquisa científica. Então, esse nosso modo de fazer vem de Descartes, certo? Ele é conhecido como o primeiro pensador moderno. Então, eu trouxe ali que certamente você já ouviu falar a célebre expressão: penso, logo existo. Não ouviram? Com certeza já ouviram. A origem dessa expressão está na obra do filósofo francês René Descartes. René Descartes foi o maior expoente do chamado racionalismo clássico, movimento que deu ao mundo filósofos tão brilhantes como Francis Bacon, Blaise Pascal, Thomas Hobbes, Spinoza, John Locke e Isaac Newton. Essa é uma estátua, essa foto aqui é uma estátua que tem na cidade onde nasceu o René Descartes, tá? Na cidade na França. O método cartesiano, então, que é a base do método científico, e esse método cartesiano está exposto no livro de Descartes, que chama O Discurso do Método, que foi publicado em 1637. Então, Descartes elaborou uma espécie de autobiografia intelectual em que conta em primeira pessoa os fatos e as reflexões que o fizeram buscar um princípio seguro para edificar as ciências. Descreve também os passos que o levaram à fundação do seu método, o percurso que vai da dúvida sistemática à certeza da existência de um sujeito pensante. Então, ele enxergava que o modelo de Aristóteles estabelecido até então era um modelo que não seria capaz de evoluir numa ideia específica e que trouxesse certeza para o pesquisador, para os cientistas de até então. Ele precisava de um método que possibilitasse que ele tivesse mais, não um nível de assertividade, não isso, mas que ele estivesse mais próximo da realidade possível. E ele acreditava que o sistema até então, o sistema estabelecido, né, de estudos científicos não era suficiente. Então, ele escreveu esse livro baseado nessa premissa. O método cartesiano consiste no ceticismo metodológico, que nada tem a ver com a atitude cética. Ou seja, o que é o ceticismo metodológico? Duvida-se de cada ideia que não seja clara e distinta. Então, para o método científico, nós partimos da dúvida e não da certeza. A dúvida de que nada sei, só saberei, de fato, terei uma certeza real ou terei terei ideias mais próximas daquilo que é certo, se eu seguir um passo a passo sistematizado. Ao contrário dos gregos antigos e dos escolásticos, que acreditavam que as coisas existem simplesmente porque precisam existir ou porque assim devem ser, Descartes instituiu a dúvida. Só se pode dizer que existe aquilo que puder ser provado,
sendo o ato de duvidar indubitável. Baseado nisso, Descartes buscou provar a existência do próprio eu, ou seja, do ser pensante. Por isso que ele traz essa frase, né? De que para que eu exista, eu preciso pensar. Por isso da frase, penso, logo existo. Também o método de René Descartes, ele consiste em 4 regras básicas, que é verificar, analisar, sintetizar e enumerar. Verificar no sentido de verificar se existem evidências reais e indubitáveis acerca do fenômeno ou coisa estudada. Analisar, ou seja, dividir ao máximo as coisas em suas unidades mais simples e estudar essas coisas mais simples. Ou seja, ele tem a ideia de que nós devemos analisar do simples ao complexo. Sintetizar, ou seja, agrupar novamente as unidades estudadas em um todo verdadeiro. Enumerar todas as conclusões e princípios utilizados, a fim de manter a ordem do pensamento. Então, veja que nós temos ali 4 regras básicas que nós seguimos, ou pelo menos deveríamos seguir, ao elaborar um artigo ou estudo científico. Primeiro, nós precisamos verificar as evidências, problematizar, criar objetivos acerca do que eu estou estudando, do meu objeto de estudo, do fenômeno que eu estou estudando. Analisar, né, é dividir em partes, ou seja, eu vou coletar dados de A, B e C, fatores, e eu vou, depois que eu conseguir coletar esses dados, eu vou analisá-los, e no momento em que eu analiso triangulando, ou seja, juntando, anexando essas pequenas partes num todo novamente. Não vou analisar um por um. Quando eu fizer a análise de dados, nós vamos ver isso mais para frente, eu vou pegar esses diferentes dados que eu coletei, essas diferentes perspectivas ou olhares que eu tive sobre o meu objeto de estudo e vou integrá-los novamente na minha análise de dados. E isso se chama triangulação. E depois eu vou fazer as conclusões a partir dos dados coletados, se forem suficientes, né, para que eu possa elaborar conclusões que contribuam, de fato, para o campo da ciência que eu estou estudando. Esse aqui é a capa do livro, tá, de Descartes, Discurso do Método, que eu coloquei no Moodle para vocês. Tem ali o link do livro, não é uma leitura obrigatória, é para quem quer se aprofundar ou ler. Baixem o livro, guardem no computador de vocês. Talvez mais para frente vocês tenham interesse em buscar mais informações ou queiram utilizar como referência em algum artigo de vocês. Tem o livro ali, já ficam com o livro guardado para vocês, tá? E também com relação a esse link aqui, é um link para o vídeo A Filosofia para René Descartes, que ele explica de maneira clara e simples o pensamento sobre o método científico escrito no livro Discurso do Método, certo? Também coloquei o link ali para vocês no Moodle. E é isso, pessoal. Muito obrigada. E até a próxima aula, então. Tá cheio de vírus no meu computador, vou ter que arrumar isso. Tchau, tchau, pessoal.